rapaziada! Em mais um Debatiza do Esporte, esse canal. Só para de fim de semana também. De vez em quando na semana a gente dá umas rameladas. Mas ainda assim, a gente vai tentar fazer o melhor conteúdo aqui possível. E dessa vez, com um dos temas mais polêmicos da história. Esse talvez é um tema zero debatido. Um tema que provavelmente ninguém fala sobre. Mas é um dos temas que veio à minha mente e tranquilo, decidi falar sobre. Todo mundo conhece os maiores jogadores de seus respectivos esportes. Por exemplo, quem gosta de futsal admira muito o Falcão, um dos melhores jogadores, o melhor jogador da história do futsal. Um homem que revoluciona o futsal, que antes dele começar a jogar, o futsal não era muita coisa, mas ainda assim, quando ele começa o futsal ele começa a aparecer na Globo, ele para o horário nobre da Globo para as pessoas assistirem, as pessoas assistiam só para ver o Falcão, e é um esporte que depois que o Falcão se aposenta anda para trás. As pessoas param de falar de futsal. Quantos jogadores de futsal você conhece além do Falcão? Não são muitos. Provavelmente você conhece a galera do seu interclasse, mas não é deles que a gente está falando. A gente está falando de um dos maiores, o maior da história do seu esporte. Ele proporciona o esporte dele a muita coisa. E do outro lado da discussão tem Pelé, que não precisa ser apresentado. Tudo que o seu jogador favorito faz, o Pelé fez primeiro. Então qual que é a discussão? Entre Falcão e Pelé? Não, óbvio que não, porque não existe comparação. Por exemplo, se compararmos os dois como atletas, o Pelé revoluciona muito mais a esfera atlética do que o Falcão, já que o esporte de futsal é menor. E além do que o Pelé ele ajuda mais ONGs, ele foi maior como ser humano, mesmo ele tendo vários problemas familiares, mas ainda assim ele foi inspiração para muito mais gente do que o Falcão. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Agora, qual que é a discussão? Quem foi maior no seu esporte? Quem foi maior dentro da sua esfera? Colocar o Falcão no futsal e o Pelé no futebol. Isso é uma discussão gigante. Pode parecer esquisito fazer isso, pode parecer que existe uma diferença exacerbada entre eles, mas calma. Quem vai decidir isso não sou só eu vou dar minha opinião no final, polêmica, claro, mas vocês também seria de grande ajuda ouvir da parte de vocês. Vamos aos títulos de cada um. Falcão, ele ganhou 2 Copas do Mundo, foi prata em uma e bronze em outra. Ganhou 2 Copas Américas, ganhou 7 Libertadores e ganhou um prêmio de melhor jogador por 4 vezes. Isso é gigante. 7 Libertadores. Em termos de só do futebol, o maior time da Libertadores, que é o Independiente, tem 7. Ou seja, é absurdo. 7 Libertadores, ele dominou a América do Sul por anos e anos, enquanto jogava. Enquanto Pelé tem 3 Copas do Mundo, não tem nenhuma Copa América, tem 2 Libertadores, mas essas 2 Libertadores foram transformadas em 2 Mundiais, e que nós brasileiros sabemos que existe uma relevância grandíssima em Mundial, dentro do nosso conceito, que na Europa não é tão grande, mas ainda assim aqui são 2 títulos importantíssimos, certo? Foi considerado o jogador do século pela FIFA, e numa recontagem ele não tinha prêmio individual como melhor jogador do mundo. Porém, em uma recontagem feita pela revista que faz a bola de ouro, o Ballon d'Or, eles deram 7 bolas de ouro para o Pelé como recompensa pelo ultraje que é o Pelé não ter uma bola de ouro. Correto? Correto. E agora que fica a pergunta, já que plasticamente talvez o Falcão nunca tenha nada parecido com ele, e ninguém se compara a Falcão dentro do futsal. Agora, ao futebol, claro, na nossa visão de brasileiro, o Pelé está no topo, mas quando o Messi ganhou a Copa do Mundo, já começamos a nos questionar, será que o Messi não está chegando naquele nível? E lá na Europa nem se fala, na Europa tem gente que coloca o Cristiano Ronaldo acima dele.
mesmo o meu top 3 sendo Pelé, Messi, Ronaldo Fenômeno e Messi, sim, eu coloco o Fenômeno na frente do Messi, porque o Fenômeno jogou no Corinthians e no Real Madrid. É puro clubismo. Mas ainda assim, o Pelé foi absurdamente, foi a frase que eu falei no começo, e muitas pessoas gostam de alterar a imagem que devemos ter de Pelé como um grande jogador, falando que o Pelé jogou com vários pedreiros. Um desses pedreiros que ele jogou, por exemplo, em Copa do Mundo, foi Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer, um dos melhores zagueiros, se não, que entra numa discussão muito grande se não foi o melhor zagueiro da história, ali junto de Maldini, Baresi, numa discussão. Beckenbauer foi gigante, gigante. Um dos nomes destruídos por Pelé em Copas do Mundo, claro. Várias jogadas insanas para cima de jogadores insanos de sua época, sem pensar na falta de treinamento, porque os treinos de hoje são muito avançados, muito mais avançados. Se colocarmos um Pelé no auge aqui agora, ele vai saber exatamente o que fazer com a bola e ele vai ter uma adaptabilidade. É impossível. Claro, é uma dedução, é algo bem feio de se fazer, inclusive. Eu posso estar falando coisas errôneas, porém é uma coisa que eu acredito fielmente. Acredito fielmente que o Pelé em qualquer era se adaptaria e faria o que quisesse com a era dele. Já que, claro, 7 bolas de ouro na recontagem e jogador do século passado, né? Século XX. Porém, é o que foi dito no começo desse argumento. Algumas pessoas já consideram Messi, Cristiano Ronaldo, entre outros nomes, próximos de Pelé. Porém, no futsal, não há nada como Falcão. E hoje em dia ainda, que ninguém mais vê futsal, porque ele parou e o futsal só ficou bom quando ele ficou bom. As pessoas só assistiam na Globo quando ele era a atração principal. Então, será ele também é uma covardia, né? O jeito que ele tratava a bola, o jeito que ele jogava, os dribles plásticos. Claro, o Pelé também tinha tudo isso, na sua vertente, claro. Bem mais limitado. O Falcão parecia uma coisa mais livre, parecia que ele tinha nascido grudado com a bola. Ele, claro, tá dando para ver tudo aqui, mas parece que ele e a bola é uma extensão do corpo dele. E é inacreditável como ele faz tudo parecer tão fácil. Então, é um dos jogadores que eu admiro muito. O Falcão, por ser o melhor em seu esporte. Porém, existe uma diferenciação, né? E entre essa discussão, dentro dos seus esportes, infelizmente, eu queria muito colocar o Falcão acima para dar muita mais polêmica. Só que o Pelé, ele, mesmo com a pessoa se aproximando do seu nível, entre aspas, o Pelé inspira muito mais gente, já que o esporte dele ficou mais famoso. E todo mundo sabe que ele é o ápice que deve ser chegado. Você vai fazer qualquer coisa, você é o melhor em alguma coisa, você é o Pelé do seu esporte. Você é o Pelé de alguma coisa. Tanto que muita gente considera o Falcão como o Pelé do futsal. Ah, mas isso é devido ao tamanho do futebol. Ok, se esse for o argumento, não acredito que o Falcão tenha pessoas que olhem e falem: eu consigo fazer coisas que nem o Falcão. Pouquíssimas pessoas foram alcançadas depois de sua aposentadoria. O Pelé até hoje é usado como exemplo. O Pelé até hoje é o ápice do ápice, que deve ser seguido, que deve ser. Isso entre o futebol, só entre os jogadores de futebol. O Romário, que jogou anos depois de Pelé, acha que ele jogou melhor do que o Messi, acha que ele jogou melhor que o Cristiano Ronaldo, e a única pessoa que passa ele é o Pelé. Outros jogadores também citam muito sobre ele, sendo que a última conquista de Copa do Mundo dele foi em 70. Ou seja, que ele não jogou por tanto tempo, né? Ele estava lesionado, assim, mas ganhou. Não estava lá, ele ganhou. Enfim, por
alcançar gerações por mais tempo, eu acredito, mesmo que a falta do Falcão seja um exponente para isso, eu ainda acredito que Pelé foi mais dominante. Foi mais. Com certeza, ninguém parava Pelé em sua época, em seu auge. Não existia como dentro do Brasil, então aí era impossível pegar o homem. E, claro, o Falcão não teve uma, ele teve uma carreira lindíssima, mas Pelé é Pelé. Esse foi o vídeo. Talvez tenha sido um vídeo mais diferenciado, assim, argumentos, não sei, argumentos mais abstratos, né? Não foram argumentos tão fixos, assim, tão concretos, porém eu acredito que tenha ficado claro que, infelizmente, em várias vertentes, não tem como contra Pelé. Enfim, muito obrigado, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado pela atenção e pelo carinho que vocês dão. Seguinte, deixa sua curtida, compartilha com seus amigos, deixa aquele comentário que sempre alegra o meu dia. Valeu, tamo junto. Muito obrigado.